Olá, eu sou Paulo Queiroz e estamos aqui orgulhosamente trazendo para vocês o primeiro QueirozCast. E é uma honra, né, receber o Renato Souza, arquiteto, aqui nesse primeiro episódio. Queria agradecer você, Renato, por ter aceito o convite. Para mim é uma grande alegria tê-lo aqui e principalmente sendo esse primeiro episódio, né, algo tão emblemático aí para gente. E para mim é uma honra, tá? Eu fico muito feliz com o convite e espero que traga sorte para essa tua nova empreitada aqui, a gente abrindo o QueirozCast. Algo que eu gostaria de saber, né, que você poderia trazer aqui para gente, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória. O que te trouxe até essa carreira profissional que você tem construído, né? Conta um pouco sobre a sua trajetória para gente. Tá preparado? A história é longa. Opa, temos tempo. Não, vamos lá, vamos dar uma boa resumida aí. Acho que eu posso resumir que eu sou o típico menino do interior que aos 8 anos escolheu a profissão. Eu escolhi minha profissão com 8 anos. Eu sabia que eu ia fazer arquitetura. Como, por quê, da onde, quando ia acontecer, isso ninguém sabia. Eu venho de uma origem muito humilde, então, assim, ninguém da família tinha nem faculdade e eu coloquei que eu ia fazer. E aí, aconteceram várias coisas, acabamos nos mudando para Sorocaba, a família toda. Mas até poder cursar a faculdade de arquitetura foi um longo processo aí. Então, eu trabalhei em várias coisas, vários segmentos diferentes. Inclusive, um comentário que a gente acabou de fazer aqui em off no estúdio foi fazer sempre tudo com excelência. Caramba, mas 8 anos de idade? 8 anos. Mas como que foi essa descoberta aí com 8 Então, anos de vamos voltar um idade? pouquinho lá atrás. Eu tenho desenhos de 8 anos de idade. Meus pais venderam a casa que eles moravam com o sonho de construir uma outra. E no fim, essa casa nunca foi construída por N questões, mas quando eles iam construir, eu comecei a recortar de jornal plantas de apartamento. E na cidade que eu morava, né, prédio tinha, mas nos jornais vinham plantas. E eu recortava aquelas plantas e falava, não, mas esse aqui tem 2 quartos, pra gente precisa ter 3. Aí eu comecei a recortar e fazer colagem. Depois disso, eu comecei a montar as plantas. E eu mostrava pra minha mãe, ó, isso aqui é legal. Isso Foi o aqui... primeiro cliente seu, vamos dizer assim. Foi, exatamente. E aí, eu assistia, na época, todo mundo era muito ligado em novela, eu assistia muita novela e eu desenhava os cenários das novelas. Né? E eu tenho isso guardado numa pasta no meu escritório, até nomeado qual era a novela, que ano que aquilo passou e tal. E foi daí que veio a minha paixão. E aí eu fui me interessando, principalmente por essa parte de interiores, porque no cenário de novela é isso, né? Você só vê a parte de interiores. E aí eu tentava criar as fachadas, o complemento da casa que não aparecia ali. Eu acho que tudo começou aí. Né? E aí depois veio toda a trajetória. Trabalhei em N setores, de salão de cabeleireiro, a padaria, a loja, até eu chegar no momento de falar, agora eu vou conseguir pagar a minha própria faculdade. E como que desfechou esse projeto aí? Os seus pais gostaram do projeto, do primeiro projeto? Como que foi? Família é um cliente exigente, né? Na verdade, é assim, eles gostavam de... A minha mãe sempre foi uma grande incentivadora. Sim. Né? Então, tudo ela achava lindo, tudo ela achava maravilhoso, fazia lá as críticas dela, não, isso aqui, óbvio, colocava o banheiro maior que o quarto, não tinha uma noção de proporção. E ela criticava algumas coisas, mas no fim eles acabaram, por percalços da vida, nem construindo essa casa. Mas foi aprovado alguns projetos. Poxa vida, com 8 anos de idade, vamos dizer assim, eu, quando eu tava com 7, com 6, a gente brincava de polícia e ladrão, pega-pega, aquelas coisas, e você já tava pensando ali, vamos falar, queria ser o quê? Ah, eu quero ser polícia, né? Aquela coisa, né? Sim, da brincadeira de criança. E você já pensando, né, em ser arquiteto. Não que eu não brincasse, a gente brincava. Teve uma infância muito feliz. Eu tenho 2 irmãs e assim, a gente morava aquela típica rua de vila, que toda criançada ia pra nossa rua. Então a gente brincava muito. Mas eu sempre gostei muito de desenhar. Então, assim, e desde pequeno, minha mãe, eu tinha minha madrinha como se fosse uma segunda mãe, me incentivavam muito. Então, eu ganhava muito lápis de cor, muito papel para colorir. Então, eu gostava muito de desenhar. Então, isso já veio desde lá de cedo. E desenhos de N jeitos, pessoas, eu desenho muito bem à mão livre. E aí, acabou entrando a arquitetura aí. Mas eu passei por vários setores. Então, já deixei emprego para correr atrás da arquitetura, tipo, trabalhar com um arquiteto. Não deu certo. Acho que aconteceu isso umas 2, 3 vezes. Até o dia que eu falei, não, eu não vou mais trabalhar para arquiteto nenhum. Sim. Eu vou trabalhar onde me dá dinheiro, até eu poder fazer minha faculdade e eu vou ser o arquiteto. Você buscou se estruturar. Exatamente. Eu comecei a trabalhar, na época, era a maior loja de móveis e decorações da cidade. E ali eu fui me estruturando, né, para poder
ajudar os meus pais e ainda assim poder pagar a faculdade. E aí foi quando eu entrei na faculdade com 29 anos já. Caramba, que história de superação, né? Um pouquinho. Batalhou bastante aí, né? Sim. Mas vamos dizer que... E Uma continua palavra mais fácil, batalhando, sorte. né? Isso todos os dias. Mas vamos dizer que seja sorte. Eu comecei a trabalhar muito antes da faculdade de arquitetura. Então, nessa loja, depois eu comecei a trabalhar como design de interiores, fazendo meus projetinhos à parte, por fora. E aí, quando eu entrei na faculdade, aconteceu até um episódio engraçado. No segundo semestre da faculdade, eu saí na capa de uma revista. Caramba. Então, esse foi um comentário na sala. Putz, a gente entrou ontem na faculdade, você está na capa de uma revista. Mas é porque eu já tinha o meu trabalho paralelo a isso. Por consequência, logo depois eu tive que sair dessa loja, mas daí eu já comecei a trabalhar sozinho na área. E já estava na mídia, vamos falar assim, trabalhando a parte midiática já também. Na época, as revistas de arquitetura estavam muito em alta, né? Então, tive o convite, sem entender nada. Então, assim, sempre apareceram pessoas na minha vida que fizeram as coisas acontecer. Então, uma pessoa conhecida de Sorocaba, que trabalhava numa revista, veio falar, vamos publicar um projeto seu? Como? Que jeito? Quanto que custa? Ela, não, vou te explicar, os patrocinadores que vão pagar e tal. E acabamos saindo na capa da revista e aí, sequência. E, na verdade, interessante, né? Você contar sobre a sua trajetória, né? Hoje você está já com escritório com 10 anos, é isso? 10 já? Esse ano faço 10 anos de escritório. 10 anos de escritório. Estrutura grande. Um longo caminho até aqui, mas graças a Deus a gente está com um escritório bem estruturado, bem localizado, tanto em estrutura física como em estrutura interna de equipe e tudo mais, porque não é fácil. A pessoa que a gente escolheu não é fácil. Interessante. Eu estava dando uma olhada lá no seu site e eu vi que você, além de trabalhar, né, com a parte de arquitetura, de projeto de arquitetura propriamente dito, você trabalha também com a parte de gerenciamento, né, de obras e contratação de fornecedores. E outro dia a gente estava conversando e você comentou que, não sei se você pode estar comentando aqui, não pode, mas que você faz uma experiência ali para o cliente, né, ser surpreendido. E outro dia eu vi no Instagram lá que você, olha, daqui para frente eu não posso mais postar essa casa por conta da surpresa, né? Sim. Como que é essa parte assim lá no seu escritório? Como que você coordena isso? Esse mistério, né? Eu acho que a gente não bate muito bem lá dentro do escritório, na verdade, porque não é uma meio surreal algumas coisas que acontecem quando a gente se propõe a fazer dessa forma. Mas assim, a gente faz o nosso trabalho por dinheiro, óbvio, né? A gente tem as contas para pagar e tem N pessoas no nosso entorno, né, direta e indiretamente, que dependem do nosso projeto. Muitas famílias, né? Exatamente. A gente conversou até sobre isso outro dia, mas eu faço com um amor absurdo cada projeto. Quando eu estou desenhando, eu fico me imaginando naquela casa. Claro que eu vou adaptar às suas necessidades, à sua quantidade de filhos, se você tem pet e todas as peculiaridades que cada família tem. Mas eu tento sempre me ver dentro daquela casa. Então, assim, cada projeto, né, nós temos um cuidado absurdo. E quando a gente gerencia a obra, é mais ainda, porque é um filho, né, que a gente está gestando ali durante todo o período. É uma gestação longa, o parto geralmente é doloroso, porque a reta final de obra você sabe como é que funciona. Mas, assim, é um carinho que a gente cuida. Então, nessa reta final de obra, geralmente um mês antes da entrega, eu criei esse hábito. Se a gente está gerenciando a tua obra, eu te proíbo de ir na obra. E a gente proíbe mesmo, tá? A gente pede pra você. Você fala, não, eu não vou mais. Tipo nem sempre a gente acredita. Reality show americano, né? Eu já cheguei a colocar senha na fechadura digital da porta, trancar os portões laterais e levar a chave. Porque o cliente não queria entrar à noite. Pra ele não entrar escondido. E teve já algum caso inusitado que o cliente, sei lá, não resistiu e tentou ir? A gente teve, há uns 3 anos atrás, a gente foi entregar uma casa. Era uma reforma. O cliente saiu da casa e alugou uma casa no mesmo condomínio. Então, ele ia todos os dias ali para olhar a obra. No final, eu proibi. No último dia da entrega, ele tinha que trazer algumas coisas pessoais. Aí a cliente vinha lá. Esqueci de trazer o ovo para pôr na geladeira. Pode ir daqui que a gente leva lá dentro. Eles tentaram o dia inteiro entrar na casa. E por que a gente faz isso? Porque a gente acompanha o cliente num longo período. Então, eu vou na loja escolher a cor desse móvel, o tecido. E chega uma hora o cliente não lembra mais do que ele comprou. Então, é muito legal o fator surpresa. A hora que ele chegar, ele fala, nossa, eu não lembrava que esse móvel era assim. Não lembrava que essa mesa era tão bonita. E assim, a gente recebe o cliente não só com os móveis prontos. Eu gosto de fazer uma preparação. Então, geralmente, ou a gente prepara um café da manhã ou um chá à tarde para receber o cliente. Marcamos o horário para o cliente chegar na obra.
Então, eu abro a porta da casa para entregar a casa para o cliente. Então, é uma experiência muito gostosa, tanto para o cliente quanto para a gente. Eu vou ter que te contratar, então. Né, a gente já tem a maioria das coisas a gente não publica, porque é pessoal do cliente, mas assim, a gente tem vídeos de cliente entrar e chora, porque a gente sabe como é que foi todo aquele processo. Então, é muito gostoso isso. A parte emocional é incrível, né? Porque, na verdade, o cliente ele tem que ter em mente, né, Renato, que é engraçado essa parte. O cliente, às vezes, vai pesquisar os arquitetos para contratar e eles se esquecem que o relacionamento ali vai durar 2 anos, 1 ano, de 1 a 2 anos ali, daí, às vezes até mais, dependendo do tamanho da construção, né? E tem alguns que acabam se arrependendo, né? Porque às vezes acabam optando por um preço mais em conta e, não, vou fechar com esse aqui, que esse aqui tá mais em conta. Mas esquece dessa parte do relacionamento, dessa parte que tem que se dar bem também com os dois do casal também, quando a gente geralmente acaba atendendo mais casal, né? Sim. Interessante, né, essa parte, né? Eu abro muito isso para o cliente. Se você for meu cliente, primeira vez que você vai no escritório entender como é que eu trabalho, depois de explicar isso tudo, eu falo para todos os clientes, é um padrão. Eu não sou o arquiteto mais barato, nem o mais caro. O meu preço é condizente com aquilo que eu vou te entregar. Sim. E a escolha de um arquiteto depende de alguns fatores. Primeiro, escolher um arquiteto que tem um estilo que você quer para sua casa. Sim. Não adianta você querer uma casa clássica e escolher um arquiteto extremamente moderno, minimalista, brutalista. Ele pode até tentar, por dinheiro, fazer o teu projeto. Ele vai fazer sem prazer, né? Mas vai dar problema no meio do caminho. E depois disso, que eu acho que é o principal, empatia. Sim. A gente entra muito na intimidade de um cliente. Né? Eu tenho que saber como é que é o uso da sua casa, seus hábitos, tudo você tem que me passar. E a gente tem que ser uma via de 2 mãos. Né? Você tem que ter liberdade para me falar, olha, isso que você pôs eu não gostei, ou não cabe no meu orçamento. Sim. E às vezes a questão não é preço, é valor. Né? Às vezes eu coloco um negócio para você que para mim é incrível, você tem que ter a liberdade de falar assim, Renato, isso para mim não tem valor, eu não quero pôr isso na minha casa. Não é que eu não posso pagar. Me dá uma outra alternativa. Então, essa troca tem que ser muito honesta e muito sincera. Vamos dizer assim, não empurra um acabamento, por exemplo, no cliente, né? Exatamente. Ver se ele gosta realmente, né? É o que eu falo, eu vou pôr a minha assinatura. Você me procurou por isso. Mas é a sua casa. É a sua história que está ali dentro. E pode demorar 6 meses, 1 ano, 3 anos, mas em algum momento eu vou fechar a porta e eu vou embora. Sim. É você que vai viver ali. Você tem que estar plenamente satisfeito com aquilo que eu te entreguei. Até a próxima casa, né? Exatamente. É para isso que graças a Deus acontece muito. Quais são suas referências de arquiteto? Aqueles que você era referência, mas aí você amadureceu ali, depois foi para outro. Quais são suas referências antigas e às vezes as atuais hoje? Essa pergunta é um pouco complicada, porque o que todo mundo espera de um arquiteto? Uhum. Que eu vou falar o nome de um arquiteto que está nos livros de história da arquitetura e tal. Eu não sou assim. Obviamente que um Le Corbusier tem seu valor, a gente sabe toda a construção da arquitetura, todo o histórico. Mas eu não sou dos arquitetos que não estão mais aqui. Sim. Eu sou muito ligado na parte mais moderna. Então, assim, eu tenho vários arquitetos que eu sigo, que eu admiro os trabalhos, né? Como todo fã vai lá no Instagram, elogia, dá parabéns pelo projeto e tal, como Jacobsen, e entre outros aí que eu gosto muito. E eu sou muito ligado na parte de interiores. Então, assim, eu tinha um professor na faculdade, eu nunca vou esquecer. Ele faleceu logo que eu entrei na faculdade, mas ele falava, você tem que ser um arquiteto que faça história, ou você quer ser um arquiteto que vende sofá para o seu cliente? Aquilo sempre ficou no meu pensamento. E eu acho que, assim, não é nenhuma coisa nem outra. Adianta você ser totalmente apegado à história, você conhecer toda a história dos grandes arquitetos, você entrega isso para o seu cliente. Seu cliente entra no seu escritório para procurar se você sabe a história da arquitetura ou a história da arte? Acho que não. Então, acho que você tem que falar a língua do teu cliente. Então, eu gosto muito de grandes profissionais hoje que estão em destaque porque criam projetos que contemplam a alma do cliente. Sim. Então, assim, são esses arquitetos que hoje, para mim, são referência. Tá? Então, e alguns nem são arquitetos. Por exemplo, uma Cris Samui. Eu adoro o trabalho dela na parte de interiores. Débora Guiar como arquiteta. Então,
tem um escritório de arquitetura que marcou muito, que eles deram uma palestra na faculdade, na minha época de faculdade, que é a FGMF. Eles são muito bons. Gosto muito dos trabalhos deles, são atuais, Sim. né? Porque eu repito, não adianta a gente ficar pegando lá na história, porque não é isso que o seu cliente Cada quer projeto é único, no terreno né? dele. Exatamente. Então, Dá acho pra que... ver que eles estudam o terreno Exato. ali, fazem um projeto personalizado. E é né? isso que eu gosto de entregar dentro do meu escritório. Né? Se você pegar o nosso Instagram, o nosso site, você vai ver projetos que seguem uma linha, mas eles não são iguais. São sempre adaptados para a sua história, para o seu terreno, para a posição de sol, para como você vai usar, para o que tem no entorno. Então, acho que esse cuidado eu admiro em outros arquitetos e é o que eu trago para dentro do meu escritório. É muito interessante. Você comentando sobre isso, eu tava assistindo um podcast do Caboclo com o Calil, da Hillwood. E ele estava comentando isso, sobre a angústia que a gente tem de entender o cliente, fazer ali exatamente. E o Caboclo, eu achei interessante a visão que ele trouxe naquele podcast, que ele falou sobre a questão da análise crítica, vamos dizer assim, né? Que tem muito do nosso trabalho é artístico, vamos dizer assim. Mas tem uma boa massa que é a parte da análise crítica mesmo, do terreno, vamos falar, o budget, né? Então não adianta, não tem ponto de partida. E é engraçado falar sobre isso, porque tem alguns clientes, não sei se acontece com você, mas que eles até ficam assim, acanhados quando você pergunta, viu, qual que é a sua intenção de gasto e tal. Tem alguns que eles se retraem, né? Sim. E na verdade é fundamental, né, pra gente, né? É. Igual, interessante falar sobre isso, porque, por exemplo, quando a gente vai comprar um carro, o preço já tá lá, né? Sim. Mas a arquitetura depende do projeto para saber o valor que vai ter esse carro, né? Exato. Essa casa, no caso. E Mas como que você faz essa parte do budget e tal? Como que tem sido para você? Você já pergunta já na primeira reunião? Como é que funciona para você? Eu aprendi ao longo dos anos que o cliente nunca vai te falar a verdade sobre dinheiro. Uhum. Tá? Se você perguntar para o cliente quanto ele quer gastar, eu acho que na mesma hora já vem na cabeça dele aquele meme da Nazaré fazendo conta. Se eu falar que eu tenho X, o arquiteto vai gastar 2X. Então, eu vou falar que eu tenho meio X. Mas se eu fizer meio X, aí ele vai fazer um projetinho para mim e eu quero um projeto bacana. Então, assim, eu procuro encontrar outros meios de fazer ele falar quanto ele está disposto a gastar. Por exemplo, eu cito exemplos. Então, você está comigo na primeira reunião. Uhum. Eu vou começar a te mostrar referências. Olha, essa casa, esse tipo de acabamento. E aí a gente começa a falar de valores das coisas em específico. A gente passa um norte de mais ou menos de metro quadrado hoje, pelo padrão dos nossos projetos. Mas eu costumo falar, porque esse tipo de vidro custa tanto. Ó, se a gente for revestir toda a sua fachada em brises de madeira, ou forro de madeira, custa em média tanto metro quadrado. Você já vai sentindo a reação do cliente. Sim. Se ele tem noção daquilo, ou se aquilo para ele é um mundo assustador. E aí você já começa a filtrar mais para que caminho você vai no projeto. Né? Porque o projeto tem que ser assertivo para os dois. Uhum. Né? Eu falo para todo cliente, se eu não entendi, se eu não perguntei para você, eu faço o projeto da minha cabeça, hoje a gente demora uma média de 60 dias para apresentar o anteprojeto. Uhum. São 60 dias perdido. Porque eu te apresento e falo, não é nada disso que eu imaginei. Então, por isso a gente vai filtrando o máximo possível e dando as informações e ver como que o cliente devolve. Porque ele não vai te dar informação de quanto ele quer gastar. Nunca. Vamos deixar um recado aqui para os clientes, né? Para os futuros clientes. Olha, se vocês trouxerem, né, o valor que vocês têm intenção de gastar, é muito mais tranquilo, né? É muito Com mais certeza. fácil de acertar, né? Sim. No sentido do próprio valor final, né? Porque, na verdade, é interessante falar sobre budget, né? Porque tem clientes que eles têm uma necessidade de velocidade, né? Sim. Você que for um arquiteto aí desbravador, posso falar assim, na parte do steel frame, né? Que trouxe bastante essa tecnologia para Sorocaba, que é os clientes que exigiam velocidade, né? Vamos dizer assim, né? Exatamente. Como que foi, assim, essa experiência que você teve com o steel frame? Porque, na verdade, o cliente tem que soltar o dinheiro mais rápido, né? Exatamente. Uma coisa a deixar clara é que uma obra exige etapas, independente do sistema construtivo, né? Não existe milagre. Eu tenho todo o dinheiro do mundo, eu quero a minha casa de 600 metros prontos em 2 meses. Não existe, não tem milagre para isso. Mas tudo pode ser encurtado. Sim. Desde que o seu orçamento acompanhe isso.
né? Quanto menor o tempo de obra, mais rápido você tem que fazer o desembolso. Então, isso precisa ficar muito claro para todos os clientes. O steel frame é uma tecnologia que, eu não sei há quantos anos eu comecei a pesquisar, eu fiz alguns cursos, fui atrás, eu me apaixonei. A minha casa hoje que eu moro é em steel frame. Uma casa extremamente confortável, foi construída Aqueles tabus de conforto térmico. Não tem nada disso. A casa é mais quente, é mais fria, a casa faz barulho. Não pode correr no andar de cima que todo mundo escuta embaixo. Não. Isso aí é uma construção feita que fazem as paredes e colocam um drywall dentro. Não tem nada a ver. Embora seja parecido, uma construção em steel frame não tem nada a ver com drywall. Então, assim, eu gosto muito do sistema por ele ser um sistema inteligente, né? Com desperdício mínimo de materiais, com otimização de tempo. Um exemplo que eu sempre dou é a caçamba. Quanto custa uma caçamba semanalmente numa obra, jogando em e trocando? No steel frame, se a obra for bem planejada, praticamente não tem uso de caçambas, né? Mas, infelizmente, eu não encontrei ainda uma empresa que eu possa falar assim, tá aqui meu projeto, e para pegar o meu cliente pela mão e falar, vai lá, eles vão te entregar o projeto do jeito que você imaginou, no tempo e com a qualidade que a gente sabe que o steel frame bem feito consegue entregar. Que ele vai dar tudo certo, né? Exatamente. Já teve infelizes surpresas com vários prestadores desse tipo de serviço. É interessante você comentar sobre essa questão de recomendar uma empresa e ficar tranquilo, né? A gente está tendo uma experiência bacana com aquele material cross-laminated timber, né? Inclusive, eu até citei, né, o Kalil aqui e tal. Tem sido muito legal, o preço, né, interessante. Depois eu vou mandar para você o contato do Kalil lá, porque a gente precisa ajeitar uma visita lá na fábrica dele lá. Mas deixa para outro episódio, eu chamo o Kalil aqui e explico melhor sobre esse material. Eu queria perguntar para você, como que você pensa com relação aos materiais de arquitetura, de construção? Por exemplo, quando você está concebendo um projeto ali, como que você faz aquela maestria, aquela dança de materiais ali no projeto, já imaginando como vai ficar? Como que você pensa com relação aos materiais? Você sabe que eu não sei explicar, isso faria, acho que, parte do processo criativo. Já me perguntaram várias vezes, amigos, pessoas, até clientes, de onde vem tanta ideia? Não sei explicar. E eu acho que também é uma coisa que eu não sei... Eu tô até me planejando para isso, porque mais de uma pessoa já falou, me dá um curso. Explica como é que cria dessa forma e tal. E eu não sei nem se eu sei ensinar. É uma coisa que vai surgindo naturalmente. Eu, desde muito criança, sou muito observador. Então, se eu entro numa loja, e hoje a gente vai em muitas lojas para acompanhar cliente. Então, eu entro numa loja para especificamente comprar um produto para o cliente. Eu não consigo comprar só aquele produto. Eu preciso olhar em todo o entorno. Se alguma coisa me chamar a atenção, eu vou perguntar, eu vou entender como funciona, para que serve. Mas tem manutenção? Tem assistência técnica? Como é que funciona depois? E eu acho que isso vai em alguma caixinha que ela vai ficando. E a hora que eu começo a produzir, eu lembro, eu vi isso em algum lugar. E se eu não tenho as informações, eu só vi em algum lugar, eu vou atrás de descobrir é viável para o meu cliente em termos de custo e para onde eu estou pensando em aplicar. Então, acho que meio que assim que vai surgindo o projeto e a escolha dos materiais para ele. Para você, quais são os principais pilares da sua arquitetura? Eu acho que assim, todo mundo que procura um arquiteto, antes a nossa profissão era muito valorizada, né? Era muito elitizada, na verdade, acho que é a palavra correta, né? Se alguém contratou um arquiteto, pode saber que a pessoa tinha muito dinheiro. Felizmente, hoje, isso já é uma realidade de praticamente todas as pessoas. As pessoas entenderam que para um projeto, elas precisam de um arquiteto. Mas eu acho que assim, a estética, quando o cliente procura a gente, ele quer uma estética. Né? Todo mundo gosta de saber que as pessoas passam na frente da casa dele e acham a casa dele bonita. A casa mais bonita da rua ou do condomínio, né? Exatamente. Quem que não gosta de ouvir falar, sabe, a casa do fulano é do lado daquela casa bonita. Sim. Todo mundo quer isso. Mas a gente bate muito no escritório a funcionalidade. Sim. Eu falo que casa bonita, decorada, só funciona na Casa Cor. Que é uma amostra, que é ali para mostrar materiais e tendências. Uma casa precisa ter vida, ela precisa funcionar. Né? E funcionar envolve, basicamente, a arquitetura. A boa distribuição de um projeto. Né? Às vezes, num terreno menor, você fazendo um belo de um projeto, ele parece muito maior. Sim. Né? E a gente precisa entender que funcionalidade também está ligada diretamente ao cotidiano do cliente. Né? Porque o que funciona para mim, talvez você compre a minha casa, ela não funcione 100% para você como ela funciona para mim.
porque é o seu dia a dia que precisa estar ali. Então, a gente volta lá naquele assunto de conversar muito com o cliente, tentar tirar todas as informações dos hábitos dele e de todo mundo que vai morar nessa casa, para realmente ela funcionar para aquela pessoa. Eu acho que dá pra gente dizer que o pilar é a funcionalidade, sem perder a estética, lógico. Eu queria que você falasse um pouco, soltar esse assunto aqui para você, sobre design de interiores. A paixão que você tem, eu vejo que você tem uma paixão assim muito grande por essa área da arquitetura e você consegue ali, né, fazer uma junção da arquitetura já com o design, né? Tem alguns arquitetos que acabam fazendo arquitetura e não faz o design, né? Só que o design enfim. Como que surgiu essa paixão? Eu acho que a gente volta lá no menino de 8 anos lá. Né, a história de assistir as novelas e reproduzir os cenários. Eu sempre gostei, isso sempre me chamou a atenção. Como eu disse, eu sou de uma família muito simples. Mas assim, a minha mãe saía para trabalhar, ela voltava, a sala estava em outra posição. Não podia comprar os móveis, né? Podia mudar de lugar. Minha mãe é igualzinha. Então eu mudava, ela chegava, tinha colocado o sofá pra cá, mudava a poltrona pra lá, mudava a estante de lugar. Na época eu usava aquelas estantes enormes, cheia de coisa, eu desocupava tudo, arrastava a estante. Então assim, isso do ambiente, procurar mudar sempre o ambiente para estar mais agradável. E o seu, como é que ficava? Meu pai nunca deu um palpite com isso. Uhum. Não, mas a minha mãe já ficava doida. Ela gostava, mas ela ficava doida com aquilo. Porque eu gostava disso, era um gosto. Tipo, eu não podia ir numa loja para comprar. Mas a gente podia trocar o que tava lá. Eu cheguei a mudar ambiente de lugar, sabe? Trocar a sala com a sala de jantar de lugar. Aí, era uma criança, tipo, não funcionava, porque esqueceu do ponto da TV, então precisava voltar para trás, entendeu? Então, acho que já vem meio que daí. E assim, eu gosto muito do design de interiores, porque é o que dá identidade para casa. E eu gosto muito disso, da identidade, das suas referências. Óbvio que a gente gosta de pegar, eu chamo um ambiente como esse de uma tela em branco, né? E colocar tudo que a gente gosta ali. Mas eu também gosto que você me traga referências, sim, sabe? Daquela peça específica que foi de família, ou foi de uma viagem. E trazer a tua cara ali dentro. Porque eu acho que não é bacana quando uma pessoa entra na tua casa e não te identifica ali. Ela olha e fala, esse projeto é do Renato, né? É a cara dele. Mas quem mora ali é o Paulo. Tem que ter a cara do Paulo. Então, o design de interiores proporciona isso. Né? E eu gosto da riqueza dos detalhes, de ir na loja, escolher esse tecido que vai ficar próximo desta madeira, que precisa conversar com detalhe em metal, o tipo de abertura da cortina. Não parece, mas são muitos detalhes no design de interiores. Né? O lado que a cortina vai abrir porque vai ter um móvel aqui, o sistema de abertura dela. E isso é uma das coisas que eu mais gosto. E quando eu tô projetando, às vezes o cliente fechou comigo só arquitetônico. Não tem interiores. Mas eu não consigo projetar sem imaginar o mínimo da distribuição do layout dos móveis ali. Isso já vai trazendo junto ali, né? Sim. E até dói quando ele não tem interiores com a gente. Porque quando eu fiz o layout, eu já enxergo aquilo em pé, com o quadro, com o detalhe na parede. Mas faz parte. Dói de verdade, né? Sim. É como ir pra Disney e não, né? Não e não ir nos parques. Os parques. Bom, qual o pedido mais inusitado, assim, para fazer um projeto que um cliente fez para você? Você falou, rapaz, isso aqui é inusitado. Algo assim, especial, diferenciado. Gente, será que tem alguma coisa assim? Não consigo me lembrar de nada muito inusitado. A gente tem uma coisa que hoje já não dá para dizer que é mais inusitada, porque tá virando até meio que recorrente. Né? Hoje os pets são filhos, né? São da família. E eu acho que o primeiro que a gente fez foi há uns 3 anos atrás, a gente fez um gatil. Dentro da casa da cliente. Mas tinha que ser um gatil muito especial, porque o Robertinho é filho, né, Vivi? Então, assim, era o quarto do Robertinho. Então, foi colocado, pensado na grama sintética ali daquele ambiente, pensado no banheiro dele. Ela foi atrás, ela pesquisou uma caixinha de areia que é meio autolimpante. Ela mandou pra gente, teve que estudar o manual para descobrir o que precisava para isso, de elétrica, de hidráulica. Tinha uma fonte, porque gato gosta de beber água com movimento. Tinha uma fonte para a água tá sempre em movimento. Aquelas estruturas para ele subir. Exatamente, os arranhadores. É um parque de diversão. Tem um jardim vertical. Na época, essa cliente ainda não tinha filhos. Então, assim, todo mundo entrava e falava, aqui é a brinquedoteca das crianças? Não, aqui vai ser o quarto do Robertinho. Eu já tô imaginando você fazendo 3D, né? De tudo isso, mostrando tudo, a gente pensou no fundo, tem um adesivo, uma paisagem no fundo, colocamos um jardim vertical lá em cima.
E agora a gente está terminando uma casa que a gente entrega em novembro no Porto de São Pedro e a gente está reproduzindo um gatil. Porém, essa é uma proporção maior, são 2 gatis. Então, tem um gatil que tem ligação com a casa e vai ter um gatil lá no fundo, na área do pomar, que vai ser todo de tela, com um túnel ligando. Então, assim, quando tá sol e tal, os gatos vão poder circular e ir lá fora. Choveu, vai ser fechado aqui, eles ficam só nesse gatil interno. Então, assim, não é nada muito fora da realidade, não é nada muito estranho, mas não é algo comum da gente fazer em projeto. Mas a gente já tá expert em gatis aí. Bem inusitado, viu? Mas hoje em dia é mais comum, né? Sim. Mas temos que nos acostumar com essa realidade. Na verdade, é gostoso demais, né? Sim. É que eu fui criado em chácara, né? E lá eu tinha 4 filas brasileiros. Mas era um lazer total, né? Sim. E tinha um vira-lata também, que era super divertido. A gente caía na represa lá, o vira-lata pulava lá junto. Então, o parque de diversões era na chácara, né? Mas no caso de casa, apartamento, não tem jeito, né? Exatamente. Então dá pra adaptar. Hoje os pets estão menores pra caber dentro da realidade das pessoas, que são apartamentos e casas menores. Mas Isso aí. dá pra dar conforto pra eles também. Bom, aproveitando aquele gancho que a gente estava comentando sobre os estudantes de arquitetura, qual conselho que você daria para os estudantes que estão estudando hoje arquitetura, esse mercado como está hoje? Tem algum conselho que você daria para eles que estão nos assistindo aqui? Não ache que ser arquiteto é fazer projeto. Tá? Aliás, a menor parte do nosso trabalho é fazer projeto. Sim. Né? A não ser que você queira trabalhar num escritório e fazer aquele desenho que te passam para fazer. Sim. Se você quiser ter um escritório de arquitetura, você precisa ter uma visão de empresário. Né? A gente precisa gerir muitas coisas, muitas pessoas. A gente precisa entender de tudo. Aquilo que você falou, a gente entende muito casal. Eu acho que na faculdade de arquitetura deveria ter a matéria psicologia. Com você certeza. sabe que a gente é muito psicólogo, porque um quer verde, o outro quer amarelo, e a gente tem que ficar no meio e tentar atender os dois. Sim. Né? Então, assim, é muita coisa até o projeto sair do papel e estar lá feito para o cliente habitar. Então, assim, se dediquem em aprender N outras coisas, né? Principalmente sobre gestão, sobre o que é um escritório. Vendas, exatamente. Aliás, todo mundo vende alguma coisa. Né? Então, assim, e a nossa profissão de arquiteto, a gente é vendedor. Primeiro, a gente se vende para o cliente querer comprar o nosso projeto. Depois, a gente vende os nossos parceiros, que são pessoas que a gente confia para executar o nosso projeto exatamente como a gente desenhou. Então, assim, de você assumir que você trabalha com vendas em prol do seu cliente, você precisa ter isso muito claro. Se você ficar focado em projeto, você vai ficar desenhando projetos para outras pessoas. Sim. Você não vai conseguir gerir um escritório que ele é muito maior do que isso. Esses dias eu estava lá na Boa Vista e eu estava falando com o Eduardo Aidar. Um abração aí, Eduardo. Ele é um dos coordenadores lá do João Armentano. Aí ele comentou que tem vezes que o João Armentano, ele, na verdade, ele pega ali, ele vai ali na equipe de arquitetura, pega o calhamaço de projetos, pede o projeto de todos os arquitetos que estão trabalhando e leva e fica sábado e domingo ali no fim de semana, no refúgio dele lá, desenhando tudo à mão. Chega na segunda-feira, ele sai distribuindo para todos os arquitetos ali o que ele desenvolveu. Com esse gancho, eu queria perguntar para você. Nesse corre-corre do dia a dia, obra tem tanto problema, né? A gente sabe como que funciona, lidar com pessoas, né? Como que você faz assim para encontrar ali um tempo? Você tem uma rotina ou você, prefiro no fim de semana ou à noite ou de madrugada para criar mesmo? Ou às vezes você dormiu, acordou já com a ideia fresquinha ali? Como que você... Não tem roteiro. Na verdade, assim, durante o dia, se eu falar que eu vou pegar para desenhar, é praticamente impossível. Né? Por mais que eu entre na minha sala, o celular é o tempo todo uma mensagem, e às vezes é coisa de obra que depende de mim, precisa de uma resposta, eu não consigo não responder. Ou às vezes eu falo, eu vou ignorar o celular. Se eu estivesse viajando, ninguém ia conseguir falar comigo, então eu vou ignorar. Sempre entra alguém no escritório. Desculpa, só precisava perguntar um negócio pra você. Então, assim, não sai. Bem rapidinho? Aquele bem rapidinho que corta a sua linha de pensamento ali, que você não sabe mais onde você tá. Sim. Então, assim, geralmente, quando eu vou projetar a arquitetura, eu faço depois que o pessoal foi embora.
Então, lá por 5h30, 6 horas, eu começo a abrir o terreno ali, começo a esboçar a Cafezinho. mão, uma jarra de café, e aí sai. Mas muitas vezes já aconteceu também, assim, de chegar de manhã e falar, não fala comigo na minha sala agora. Eu pensei no negócio. E o projeto sai, tipo, em 2 horas, óbvio que não, o projeto pronto, Uhum. mas a ideia toda sai formatada ali. Você gosta de desenhar à mão? Eu gosto Uhum. bastante. Então, assim, eu desenho no programa, mas o papel tem que estar aqui. Porque o que eu vou fazendo lá, eu vou tentando imaginar uma fachada aqui já, ou primeiro eu penso na fachada e tento passar para o computador. Eu gosto muito do desenho à mão. Interessante. Mas, né? numa regra geral, geralmente é à noite, a hora que eu tô sozinho. Aproveitando sobre isso, quais são seus hobbies? O que você gosta de fazer até para dar uma relaxada, né? Descansar um pouco? Eu falo que, assim, para relaxar, eu não paro. Até tem amigo que pergunta assim, Ligado no como você 440. consegue? Sou. Como você consegue? Mas eu não gosto de ficar parado. Uhum. Eu já cheguei um sábado de manhã e falar assim, eu não vou sair do meu sofá hoje. Eu até fico, até 2 horas da tarde. Já começa a me dar agonia. Putz, se eu fizesse tal coisa? Se eu for no shopping, só olhar um negócio assim. Putz, se eu ligar pro fulano? Então, assim, eu gosto muito de ver filme e série. Então, às vezes eu me fecho lá e dou uma maratonada mesmo. Mas, no mais, eu gosto de estar com gente. Eu gosto de gente. Então, assim, ou eu tô com a minha família, ou eu tô com amigos, ou eu encho a minha casa de gente. Fim de semana, Fim de aquele semana, churrasquinho. exatamente. Eu gosto muito disso. E eu tenho uma agenda intensa. Porque, por sorte, ou por, né, afinidade, eu tenho muitos amigos que também são assim. Então, sempre alguém está inventando alguma coisa. É um teatro, é um bar, é um restaurante, é uma festa, é uma viagem curta, que seja. Eu vi que Então, você assim, está sempre em São Paulo também, né? gosto bastante. Eventos. Além de eventos, eu gosto do meu pessoal. Eu falo que descanso, para mim, é ir para Disney. Que é um lugar que você menos descansa no mundo, né? Que é correria de Sim, parque, outlet aquelas e tudo mais. filas, né? Mas para mim esse é meu descanso, Sim. é estar no meio do agito. E falar em Disney, rapaz do céu, fui uma vez lá, peguei uma fila pra brincar naquele Avatar. Fiquei 4 horas lá, rapaz. É, eu já As fiquei lá filas também. lá é terrível, não? É, logo que foi lançado o Avatar, tava essas filas de 3, 4 horas mesmo. Mas não adianta, lá é uma paixão, tô doente para voltar de novo. Olha, tem uma pergunta aqui interessante. Como que você faz quando... Porque, na verdade, é algo que às vezes os clientes não sabem, né? A gente que vai orientando eles e explicando a questão das multidisciplinas, né? Então, vamos dizer assim, você desenvolveu o projeto de arquitetura, aí tem aqueles projetos complementares de engenharia, hidráulica, elétrica. Como que você faz ali essa compatibilização ali no seu escritório? Se você tem... Qual sistema que você vem trabalhando? Como que tem sido para você? A gente deixa muito aberto para o escritório que a gente não faz essa parte dos projetos complementares. A gente não tem engenharia dentro do escritório, é algo que eu quero implementar e a gente ainda não conseguiu fazer isso. Então, a gente tem os engenheiros parceiros que fazem toda essa parte de projeto sob nossa supervisão. E aí, tudo volta para o escritório, para a gente fazer a compatibilização. Porque parece ser uma coisinha idiota, mas se assim, a gente tem que falar de arquitetura, estrutural, elétrico, hidráulico, climatização, no mínimo. Fora alguns outros acessórios aí. Esses, no mínimo, 5 projetos têm que ser colocados todos um em cima do outro. Sim. Porque se isso for feito separadamente, o cara da hidráulica vai querer passar um cano aqui na horizontal, onde está descendo um pilar. E aí, o que eu faço? Tiro o pilar? A casa não vai se sustentar. Então, a importância de ser um único escritório centralizando isso tudo para não dar problema, que não quer dizer que não possa dar algum ajuste ainda na obra, mas é uma segurança para o cliente de que foi tudo fiscalizado por nós e tudo pensado antes para se refletir o mínimo possível lá na obra. Porque a gente sabe que conserto no papel é uma coisa, na obra custa. Custa para fazer, desfazer e fazer de novo. Né? E foi bom você falar sobre isso, porque teve uma vez que eu passei por experiência que eu até falei para o cliente, olha, os parceiros do escritório são esses, engenheiros, né, etc. E o cliente falou, não, eu tenho um parente que é engenheiro, tal, ele faz. Sempre tem. Aquele, né? Já aconteceu com você? Creio que diversas vezes, se você quiser comentar alguma experiência assim, como que foi para você? Já, e não foi uma vez só. E eu acho que assim, quando você tá começando a sua carreira, acho que o segredo do sucesso depois é você aprender a falar não para as pessoas, seja quem for a pessoa.
Mesmo que seja a pessoa mais importante do seu escritório, que é o teu cliente, tem hora que você precisa falar não. Né? E a gente já aconteceu lá atrás do tipo... Ah, não, eu preciso só do seu estrutural. O elétrico e o hidráulico meu tio faz. Não precisa falar para você que deu... tamanho do problema que deu na obra depois, né? Porque, assim, são pessoas totalmente distintas. O meu engenheiro não conhece o seu tio, então eles não têm afinidade nenhuma. Cada um tá preocupado em fazer o seu. É tipo aquele trabalho da faculdade, né? Eu faço minha parte, você faz a sua. Na hora a gente junta e vê o que dá pra apresentação. De boa, né? Vai dar um 5 e olha lá de nota. Então, é isso que vai acontecer na obra. Então, a gente já passou por N perrengues, assim. Por isso que hoje a gente fala não para o cliente. E não é porque a gente é ruim ou porque a gente está ganhando alguma coisa do outro lado. Sim. A gente está preservando a sua obra de você não ter gastos extras lá. Bom, já que você falou disso, é interessante até comentar que, na verdade, quem ganha é o cliente, né? Escolhendo o parceiro, porque, na verdade, eu tenho certeza que os seus parceiros, né? Eles têm grande interesse em manter a sua arquitetura. Né? Exatamente. O engenheiro, por exemplo, claro. né? Sim, e isso vale para todos os fornecedores numa obra. Né? Eu deixo muito claro, inclusive o cliente que fecha gerenciamento com a gente, de um tempo para cá, a gente colocou no nosso contrato que você vai fechar com os nossos fornecedores, que são homologados pelo escritório. É um grande passo, né, para o escritório isso. Sim. Né? Por que você vai fechar com os meus fornecedores? Ah, porque eles pagam para o escritório. Ah, porque o Renato está ganhando alguma coisa. Muito pelo contrário. É para sua obra ganhar. Por quê? Porque, vamos dar um exemplo, uma marmoraria. Ela não tem a minha obra, um cliente meu. Ela tem 10 clientes meus acontecendo e pelo menos mais 5 orçamentos lá que pode ser que feche com eles. Você acha que eles vão querer pisar na bola comigo? Que eles não vão cumprir o prazo? Ou se eu precisar de uma emergência, eles não vão me atender? Sim. Óbvio que vão, eles têm interesse no longo do restante dos meus clientes. E já aconteceu, vamos seguir o exemplo da marmoraria. Um cliente de Porto Feliz fechou quase tudo com os nossos fornecedores, menos a marmoraria. A marmoraria atrasou 90 dias a entrega dele. E eu tenho certeza que você já sabia que ia dar problema antes de dar, né? Aí ele me ligou um dia, eu preciso mudar, eu preciso entregar a casa que eu tô, me ajuda com a marmoraria. Eu falei assim, eu vou fazer a minha parte por você. Sim. Que não quer dizer que eles vão me ouvir. Eu liguei pro cara da marmoraria, eu já avisei o fulano que vai ser entregue daqui 15 dias. Não tem o que fazer. Eu vou falar o quê pra ele? Se é meu fornecedor, eu falo, você não vai entregar no prazo? Sabe os outros 5 orçamentos que estão aí? Pode jogar fora que eu não faço mais nada com você. Sim. Então, isso a gente consegue por conta de parceria. Então, é muito importante o cliente entender isso. Vou te dar um exemplo de hoje. A gente está com uma obra para entregar esta semana. E atrasou tudo por N fatores. E a gente precisa encher a piscina. E aí, a gente falou com a pessoa que vai montar os equipamentos da piscina. Ah, não dá, semana que vem só. Aí eu peguei o telefone e liguei. Falei, fulana, eu preciso montar a casa de máquinas. Eu vou entregar a casa na sexta-feira, por isso. Mas, Renato, meu instalador não tá aqui. Eu dei 5 dias de folga para ele, que eu tava devendo férias para ele. Falei, chama ele de volta. Sim, paga um extra, dá um jeito. Tá. Amanhã eu vou montar a piscina para você. Se não é um fornecedor meu, eu tenho esse poder com ele. Ele vai querer fazer alguma coisa para mim? Não vai. Sim. E quem que vai ter prejuízo no final? O cliente que vai receber uma casa com a piscina vazia, porque não tem o casa de máquinas montada. Então, por isso a importância dos parceiros do escritório. Felizmente, a maioria dos nossos clientes entende já isso hoje. O projeto, né, ele corresponde a uma porcentagem pequena, né, no valor final de obra. E na verdade, os clientes, quando eles entendem, aliás, quando eles entenderem que um bom projeto de arquitetura, um bom projeto de estrutural, que é necessário, não é algo assim que você consegue não ter, você precisa. Não é opcional. Não é opcional, você precisa ter, né? Faz ele economizar na obra, né? Porque quando você... vamos dizer assim, eu fico com medo, cara, quando eu vou na obra e eu vejo um empreiteiro olhando o projeto no celular. E a gente vê Isso aí vai dar errado, gente. A gente vê muito. O pessoal, a gente faz o projeto, o pessoal não quer imprimir o projeto para colocar. A gente tem por padrão do escritório, a gente entrega um jogo de projetos. Perfeito. Assim que ele fecha, a gente entrega um jogo inteiro impresso. Ah, nossa, que grande coisa que você faz. Grande coisa sim, porque um projeto grande são folhas e folhas.
É um valor considerável para a plotadora que a gente paga, mas a gente entrega isso. E entrega o arquivo digital para o cliente continuar imprimindo se aquilo lá derreteu na obra, perdeu, rasgou, porque é papel. Às Pode vezes acontecer. sei lá, 2, 5 mil reais só de plotagem, né? Exatamente. E a gente entrega isso para o cliente. Sim. E a gente vai no mês seguinte na obra, não tem um projeto na obra. O pessoal some com os projetos. Eu não sei o que eles fazem. Não sei se eles forram a mesa na hora do almoço, usa de toalha, amassa, joga fora. Mas não tem. Isso a gente tá sendo carinhoso ainda, né? Exatamente. O pessoal é Então, fogo. vamos ser educados. Mas acontece muito isso. É. Eu fui numa obra outro dia, eu tava O andando pessoal com deixa um na cliente. chuva, né, Renato? Sim. Põe na parte de fora do canteiro. É incrível. Eu tava andando na obra com um cliente, observando 2 funcionários conversando para começar a montar a escada. Passei, olhei, fui lá pro fundo, continuei com o cliente e tal. Passei e eles estavam assim, e discutiam, um olhava pro outro, olhava pro alto da escada. Vocês estão com dúvida? Então, a gente não tá sabendo direito onde que é o ponto de partida aqui, se ela vai encostar nas vigas laterais. Falei, vamos conferir no projeto? Onde tá o projeto? Onde tá o projeto? Acho que tá lá no depósito. Então, vocês não teriam dúvida se o projeto estivesse na mão. Sim. Lá está tudo especificado. Dá vontade de falar, caramba, por que a gente perde tanto tempo desenhando? Você acha que é fácil desenhar e detalhar uma escada para você ficar tentando adivinhar qual é a melhor maneira de fazer, correndo o risco de fazer errado? Sim. Então, a gente passa muito por isso quando a gente está dentro da obra, né? Aí que vem, né, a necessidade do gerenciamento de obras, né? Que é algo que tem alguns clientes também que não... Olha, gente, só para vocês saberem, a gente não tá aqui contra vocês, a gente tá a favor de vocês, né? A gente quer ajudar. Então, essa questão de gerenciamento de obras, que o cliente, às vezes, os inexperientes, né? Às vezes, por isso que a gente orienta já nas primeiras reuniões e tal. Aquele valor de gerenciamento, aquele FII mensal ou aquela porcentagem é muito importante. Porque, na verdade, com o know-how que o Renato Souza tem, por exemplo, ele pode verificar, às vezes, se o fornecedor tá vendendo a mais para você ou se o empreiteiro está colocando ferro demais numa viga. Tem outros exemplos, Renato? Eu falo para o cliente que, assim, é óbvio que quando o cliente pensa em construir, ele tem um orçamento, é importante ele ter tudo ali previamente calculado. Mas o que ele paga para gerenciamento do escritório, eu falo que a gente se paga. Sim. É a gente que se paga com a economia que a gente ajuda você a fazer. Ah, eu vou fazer economia porque eu vou falar para o cliente comprar sua coisa baratinha. Não, contrário. Brigar por desconto. Ele vai comprar aquilo que ele precisa, nem a mais nem a menos. Sim. E brigar com os nossos parceiros, porque eu quero que o seu produto esteja lá no meu cliente, mas seu custo está mais alto. Me ajuda, como é que eu faço? Porque é o seu que eu quero que esteja lá. Sim. E essa assessoria de cuidar... Às vezes, eu vejo muito cliente assim, ele pega um orçamento e o outro orçamento. Tá caro, eu vou fechar esse. Vamos ler esse orçamento. Nem ler o escopo, né? Vamos entender se Sim. estamos falando do mesmo produto. Porque existem empresas e empresas. Existem empresas sérias que vão pegar E os nossos parceiros são assim, eles sabem da qualidade que a gente quer que entregue. Então, eles olham o nosso projeto detalhadamente. A empresa X, ela vai pegar, ela vai falar, é isso aqui? Tá, beleza, é isso. E manda. Sim. E não tá atenta a vários detalhes. Os nossos projetos, principalmente quando engloba interiores, são muito detalhados. A gente não desenha uma lareira retangular nunca. Ela sempre tem ângulos, tem inclinações, tem acabamentos diferentes. Então, assim, se a pessoa não está atenta, ou vamos voltar no exemplo da marmoraria, ou ela vai te entregar errado, ou ela vai te entregar mal feito. Ou ela vai avisar, mas a gente não tinha entendido que era assim, isso aqui tem um custo maior. Aí você já está caminhando com ele. Você vai ter que pagar o custo maior. E aditivos é um BO, né? Exatamente. O cliente fica nervoso, não gosta, né? A gente também não gosta. Né? Eu falo muito isso para cliente. Não é gostoso para a gente passar aditivos. Sim. Parece que a gente está querendo passar para ganhar mais. É horrível. Seria perfeito se a gente passasse um primeiro orçamento e aquele ali seguisse até o fim. E a gente é o mensageiro da notícia ruim também, né? Sempre. Então, amanhã, inclusive, eu tenho que passar para um cliente que a gente vai ter um acréscimo da construtora por coisas que ele pediu. Mas a gente fica... Putz, eu vou ter que passar esse custo para ele de novo. Sim. Porque a gente se preocupa com o todo. Inclusive com o bolso do cliente. Eu falo que cada um tem um limite, uns mais altos e outros não, mas todo mundo tem um limite. Então a gente sempre se preocupa com isso. E a gente é o mensageiro dessa história sempre, mas pra gente não é gostoso. A gente não quer passar aditivos. Mas às vezes é necessário. Realmente a participação, né, do escritório de arquitetura, interessante. Olha que eu vou fazer aqui uma comparação.
os médicos, né? Eles estudam, fazem medicina, tudo, fazem a clínica, enfim, é um processo bem longo, né? Uhum. E eles atuam, mas ninguém levanta a mão e fala, vou lá fazer uma cirurgia no lugar dele, né? Vamos dizer assim, que você, como arquiteto, fez ali 5 anos, né, de faculdade de arquitetura, que é um bom tempo, né? Um curso bem completo comparado a vários Sim. que são considerados graduações, porém tem 3 anos, 4 anos, né? E arquitetura tem 5 anos, assim como engenharia. E medicina também, mas enfim. E tem a pós-graduação, o mestrado, temos Sim. tudo isso também. E o estudo constante, né? Porque E o os estudo materiais evoluem constante. todos os dias. Né? Isso. E assim, tem cliente que às vezes quer tocar a obra, né? Ou quer tocar a obra junto com o empreiteiro. É interessante que 100% dos clientes que fazem isso, na outra obra ele fala, olha, eu quero construir de novo, mas eu não quero tocar. Uhum. E é algo que a gente acaba comentando com os clientes, né? É melhor você pagar para o escritório, por exemplo, do Renato Souza gerenciar, para você poder ter tempo de fazer o que você sabe. Exatamente. Porque às vezes o cliente é um gerente financeiro ou tem uma outra profissão, ele está perdendo dinheiro Sim. fazendo algo que ele não tem know-how, né? Uhum. O que você vai perder se afastando do seu trabalho para cuidar da obra não seria suficiente para você pagar para alguém cuidar para você? Para você não ter essa dor de cabeça? Vamos dizer assim, a conta tá errada. Tem que fechar, não fecha né? essa conta, faz direito aí que você tá fazendo conta errada, né? E tem N fatores dentro de uma obra. Eu tenho um construtor que hoje ele já tá aposentado, curtindo a vida lá na Bahia, mas um dia eu tava conversando com ele, ele falou assim, graças a Deus eu tô aposentando, porque construir, quando eu comecei, era uma coisa. Hoje é completamente diferente. Antes o que eu vou construir? Subir as paredes, depois comprava as janelas, comprava as portas, tá pintada, maravilha. Vou mandar fazer uns moduladinhos aqui na cozinha, vou comprar o sofá e tá pronto. Hoje não. Hoje tudo envolve projeto. A marcenaria não instala se a marmoraria não estiver instalada, se os pontos hidráulicos não estiverem corretamente aonde a marcenaria especificou, vai dar problema na hora da montagem. Então, assim, hoje, se eu não tiver um maestro para essa orquestra, ela vai tocar desafinada. Você vai ter problema lá no final. Vai dar BO, né? Vai. É inevitável. Pode ter certeza disso. Então, a gente fala pro cliente, a obra é uma dança, né? Vai e volta o tempo todo. Eu começo a construir, logo em seguida, eu vou numa empresa de modulados e eu fecho os modulados. Porque o armário vai entrar um mês antes de eu mudar na casa. E tem um tempo de Se eu não né? tiver todos os projetos deles compatibilizados com a hidráulica, com a elétrica, com o gás, com o esgoto, com a marmoraria, a hora que eles forem instalar, vai dar errado. E aí você vai ter que quebrar o que está pronto. E aí o teu empreiteiro vai cobrar mais, você vai se estressar que você está desperdiçando material. Era o prazo de você mudar, você vai ter que esperar mais um mês. Então é sempre assim, a gente faz o cliente fechar hoje para usar lá na frente, mas é porque tem toda uma compatibilização para acontecer dentro do escritório. E é bom que ele já vai pagando parceladinho ali, não fica aquele final Além de desse obra. Fator. Sabe aquele final de obra que, puxa vida, acabou o recurso? É porque a gente volta também, naquela né? história do cliente não abrir o orçamento dele inicial. Sim. Porque assim, todo mundo que começou a construir, ele tá minimamente preparado falando em financeiro. Sim. Só que daí ele se empolga. Né? A gente chega para comprar na loja de pisos, por exemplo, que é a primeira coisa que a gente compra, era de 1 por 1, mas eu me apaixonei por esse de 1,20 por 3,60. Custa 5 vezes mais. Mas é minha casa, dá para pagar. Dá para pagar hoje, mas vai dar para pagar o tapete lá no final? Porque senão vai fazer falta. Sim. Então, o nosso trabalho de gerenciamento também é esse. É trabalhar em cima de um financeiro que, se você começar a desperdiçar aqui no começo, não termina no final. E aí você muda para uma casa sem a cereja do bolo, que são os móveis, os objetos de decoração, os quadros, as cortinas. Automação, que hoje em dia não é mais um luxo, é algo necessário, principalmente pro tamanho das casas, né? Falando em automação, tá tendo uma feira que você fez um projeto de um stand agora, se você quiser falar um pouco sobre isso. Talvez o vídeo, né, a edição, né? Não sei se vai dar tempo, porque ela tá acontecendo agora, mas tá tendo o Shopping da Construção, no Shopping Iguatemi. E a gente tem 2 grandes parceiros do escritório que colocaram o stand para mostrar um pouco do trabalho deles lá e me convidaram com o maior prazer para fazer o
o stand deles, que é a Foneplan, que faz toda a automação de todos os nossos clientes. Grande e a Mário. Lux, o grande Mário, que fornece toda a parte de iluminação pra gente. E as duas empresas se conversam, né? Porque iluminação e automação andam juntas. O Mário, ele tá sempre se atualizando, inovando, né? E foi pro exterior esses tempos, acho que mês O passado, Mário né? tá mais lá fora do que aqui, né? Toda feira que tem nos Estados Unidos, ele tá lá para trazer lançamentos. Porque tecnologia, né? Celular você comprou hoje, mês que vem já estão falando que vai ser lançado uma outra versão, né? Então, a tecnologia tem que estar sempre atualizada. E o Mário é um cara desse. E eu tava acompanhando ali na sua rede social que você foi o arquiteto aí premiado, né? Ali no Grupo Mais. Gostaria até de parabenizar você, né? Pela Obrigado. sua conquista, sua e de todo o seu escritório. E conta pra gente aí como que foi essa trajetória aí, né? Que essa premiação de agora foi pelo ano passado, correto? Isso. Então vamos dizer assim, que ainda em 2023 já colhe no ano que vem e se mantendo firme no mercado, tudo. Esse Eu trabalho acho duro, que né, Renato? não. O nosso trabalho a gente já conseguiu mostrar um pouco aqui que não é simples, né? Uhum, Então eu acho que esse tipo de premiação é uma recompensa, uhum, né? Óbvio que assim, a nossa principal recompensa é aquilo que eu falei, abrir a porta para o cliente entrar na casa dele, ver ele uhum, com os olhos lacrimejando, o filho pulando, vendo o quarto, enfim. Mas é gostoso a gente ter um reconhecimento no meio dos nossos colegas de profissão. uhum. Porque é um tipo de premiação onde vários arquitetos são premiados em diferentes categorias. E acho que pelo terceiro ano consecutivo, o nosso escritório é premiado com o prêmio máximo, atingindo Olha, todas as categorias. é interessante até comentar com vocês que, na verdade, vamos dizer assim, que é o Oscar aqui da região. Pode dizer Então, que sim. pode-se dizer que é o Oscar da região, né? Temos o Pritzker, que é algo mundial, né? Sim. Mas aqui da região, essa premiação é um símbolo de que é um escritório de arquitetura que realmente faz a coisa acontecer ali, né? Vamos falar assim, gerar a economia, né? Exatamente. E projetos que são solidificados, construídos, Sim. né? Um grupo como esse premia os arquitetos, mas a principal função dele é fomentar o mercado, Fomentar. né? E a gente faz muito isso, né? A gente estava numa Sim. reuniãozinha pessoal nossa conversando isso essa semana, que um projeto nosso, vamos falar português claro, ele sustenta quantas pessoas? Nossa, Né? muita O gente. pessoal de dentro do nosso escritório, as famílias deles que estão em casa, os parceiros no qual a gente entrega o projeto para ele executar, o pessoal Uhum. da mão de obra, o próprio condomínio que tem porteiro. Então, assim, é difícil de mensurar quantas famílias são beneficiadas por um projeto nosso. Hoje você está com quantas obras e projetos em andamento, mais ou menos? Talvez você não, né? Eu não sei de cabeça, mas eu acho que em projeto a gente está em torno de uns 50 projetos, mais ou 50. menos. E obras? Obras, eu acredito. Eu acho que a gente está Vou entregando. tentar fazer uma conta rápida aqui. Hoje a gente está entregando. Até dezembro a gente tem 8 obras para serem entregues. Uhum. Aí a gente zera as obras, todas estão para começar em janeiro. Então, hoje a gente está com 8 em andamento. Vamos colocar aqui, ó, 58 obras. Vou colocar o projeto mais as obras, tá? Tá. Então deu 58 aqui. Eu vou colocar uma média. Podemos colocar umas 350 pessoas envolvidas em cada obra. Imaginando que tem o empreiteiro, tem também as empresas de esquadrias, marmoraria. Sim. Vamos colocar aqui, ó, vezes 500. Opa, vezes 300, né? 17.400 pessoas. É muita gente, né? Vamos dizer assim, por isso que a construção civil fomenta tanto a economia, né? Sim. Na verdade, né? Que é uma grande alavanca, né? Para o nosso país, né? A gente vive num país de altos e baixos, né? A economia Sim. tá boa, a economia tá ruim, mas quem que geralmente tá instável e quem Sim. que sustenta? A construção civil. Porque é muita gente envolvida, né? E assim, a gente trabalha com sonhos, né? Sim. Então, o cliente que tem o sonho de ter a casa dele, a economia tá ruim, ele pode até dar uma segurada ou uma reduzida em algumas coisas, mas ele vai continuar com aquele sonho. Sim. Né? E isso alimenta toda essa rede que a gente está falando aí de fornecedores. Né? É aí que tá, né? Por isso que é importante, né? A contratação assertiva de todos os fornecedores, empreiteiros, construtores, todo mundo que está envolvido, porque a gente costuma dizer, por exemplo, vamos supor que o empreiteiro foi lá
e um funcionário lá aconteceu um acidente de obra, vamos dizer assim. É um problema pro resto da vida. Então, a garantia, né, de você ter os funcionários registrados em INSS, tudo certinho, todo mundo dentro da lei, né? Vamos dizer dessa forma, né? Exatamente. É uma tranquilidade, uma segurança pro Sim. cliente, né? A gente procura ser, eu falo muito pro cliente, a gente procura ser assertivo em todas as contratações, em todas as indicações que a gente dá pro cliente. A gente acerta 100%? Não. Infelizmente não, porque a gente trabalha com pessoas. E a gente depende de pessoas. E as pessoas, eu falo assim, às vezes o fornecedor, ele foi sensacional nessa obra. Eu coloco ele mais 3. Ele é péssimo nas 3. E aí o meu cliente vai olhar para mim e fala, você que indicou ele? Sim, a responsabilidade é minha. Você está sendo prejudicado, mas eu não estou dormindo à noite para eu tentar resolver aquilo. O problema, se eu estou gerenciando a sua obra e eu te indiquei ele, esse problema é meu. Né? Então, a gente tem muito cuidado com isso. E quando a gente erra, a gente brinca muito lá no escritório. Cada obra que termina, tem 2, 3 fornecedores eliminados. Porque não dá. Desculpa, eu te dou a paredão, chance. né? Exatamente, eu te entrego o bem mais precioso do escritório, que é o meu cliente. Sim. Você vai pisar na bola com ele, você vai me prejudicar com ele, você não serve para trabalhar comigo. E não tem como indicar e não tá envolvido. Impossível. Não tem como. É impossível. Impossível. Sempre que a gente indica, você me indicou, deu problema lá. O que não quer dizer que não pode ter erros, não é isso. O fornecedor, eu coloquei ele fez um erro, cortamos ele que ele não faz mais nada. Não é isso. O fornecedor que eu confio, se ele fez um erro e eu não vi, o cliente viu primeiro do que eu e me ligar, eu posso falar para ele, não se preocupe, ele vai resolver. Eu falo em nome do fornecedor, porque eu confio nele. Então, não se preocupe, ele vai resolver, porque ele me deu essa autonomia de poder confiar nele. Agora, sim, se você deu um problema uma vez, você não resolveu esse problema, você me deu problema na outra obra que você está fazendo comigo também, você não resolveu, desculpa, você não serve para trabalhar com a gente. Sim. A gente vai eliminar. Às vezes a gente fica na mão porque não tem um segundo para substituir, mas a gente vai dar um jeito, que o menos prejudicado vai ser o cliente no final. Sempre vai ter um fornecedor novo querendo prestar serviço, né? Exatamente. Porque uma carteira dessa de 50 projetos em andamento, né? Os fornecedores gostam. Sim. Estou muito feliz, né? De você ter vindo aqui no primeiro Queiroz Cast, né? No início do programa eu acabei não explicando quando que surgiu esse desejo e qual que é a intenção, né, deste podcast. Mas a ideia é trazer um conteúdo de qualidade no ramo de engenharia, arquitetura, construção civil. Pretendo também trazer um pouco, às vezes, de direito imobiliário, um pouco de outras áreas aí, não permeando muito também, né? Mas sempre voltando para a construção civil, né? E quero trazer arquitetos, construtores, engenheiros com relevância no mercado de construção civil, até, vamos dizer assim, nível Brasil. Temos aí alguns convidados já agendados, né? Tudo certinho. Aguardem as novidades, né? Trazendo aqui para o Renato. Quero agradecer você, Renato, por você ter vindo. Fiquei muito feliz mesmo. E não tinha como começar de uma forma melhor, né? Com um arquiteto que eu tenho, além de um respeito enorme, um carinho enorme, uma admiração pela sua arquitetura, que é muito bonita, muito ousada, né? E atual. Queria só comentar sobre os apoiadores também do podcast. Queria agradecer aqui, estão passando aqui o vídeo aqui durante o programa. Queria fazer um agradecimento especial para todos os apoiadores que já acreditaram no projeto já de primeira, né? Queria agradecer a Living Concept, representados aí pelo Domingos e a Liliana. Se você quiser também mandar um abraço para eles. Nossos vizinhos e amigos, vizinhos de escritório e amigos. Queria agradecer a vocês. Queria agradecer também ao Ornato Marcenaria, o Jonathan, a Mary. Obrigado. Queria agradecer também a Carrara, na pessoa do Luiz, que tem me atendido em algumas obras. Estamos construindo aí um relacionamento, né, Luiz? A Cortinas também, que estão ali no Campolim, ali no Iguatemi Business. Elas têm um atendimento ali personalizado, né? Elas têm ali uma forma de atender interessante, né? Que recebe um cliente por vez, tem um agendamento. E também mandar um abraço para a Constru Center, ali para você que está construindo
perto do Lago Azul, ali na região de Araçoiaba da Serra. Fica ali pertinho, na própria Raposo Tavares ali. E também eu queria fazer um agradecimento também especial para toda a equipe aqui da Z15. Eu fiquei bastante feliz que eu conversei com o CEO da Z15, comentei sobre o projeto, ele gostou do projeto e fiquei muito feliz, porque ele agendou um horário especial para a gente, na minha opinião, é um horário nobre, né? Sim. À noite e ainda esse dia especial, né? Que dá para a gente, né? Um meio de semana aí quebra. É uma quebra, mas não atrapalha, né? Exato. Não é aquela sexta-noite e tal, e nem a segunda-noite, que é bem complicado. Queria agradecer a Z15, toda a equipe, e mandar um abraço para vocês e aguardem a gente no próximo podcast. Deixar aqui a palavra para o Renato, aqui as considerações aí, Renato, fique à vontade. Bom, só agradecer pela honra de abrir esse teu novo projeto aqui. Confesso que eu já tenho até uma certa prática em falar, mas assim, toda vez que a gente pensa em dar uma entrevista ou falar, vem aquilo, será que vai sair? Será que vai fluir? Mas eu acho que quando a gente fala do que a gente gosta, do que a gente é apaixonado, não tem pergunta que a gente fique intimidado. Então, acho que esse bate-papo é muito gostoso e desejo o maior sucesso para você com isso. E isso é muito importante, porque eu acho que isso vai fazer várias pessoas enxergarem a arquitetura e a construção de maneira diferente. Né? Talvez isso contribua um pouquinho para aquele cliente que está em dúvida se faz isso ou aquilo. Acho que vai trazer um pouquinho de luz ali para as ideias dele. Muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Obrigado você. Maravilha. E muito obrigado e até logo. Um abraço.